Olá! Mais uma semana para nós conversarmos sobre saúde emocional. E hoje nós vamos retomar o sentimento de ansiedade. Isso porque os dias atuais, eles têm sido propícios para disparar o gatilho da ansiedade em muitas pessoas. E quando esse gatilho é disparado, as pessoas se sentem irritadas, preocupadas, com medo e com muitos outros sentimentos tóxicos que acabam prejudicando a sua saúde emocional. Algumas até têm sintomas físicos causados pela ansiedade. E a ansiedade, ela tem também uma característica de roubar de nós o tempo presente. Isso porque a nossa preocupação se torna excessiva em relação ao futuro. E para algumas pessoas está até relacionada ao passado. E sabe uma palavrinha que acompanha a ansiedade? E se? Porque o ansioso fica, e se eu fizer, e se eu entrar nessa e não dar certo, e se, ou até no passado, e se eu tivesse agido de outra forma, e se eu... Então ela nos rouba o momento mais precioso, que é o tempo presente. Mas é interessante que a Bíblia traz relatos também de pessoas que enfrentaram a ansiedade. Davi é uma dessas pessoas. Lá no Salmo 13, ele clama a Deus: até quando, Senhor, a minha alma se inquietará dentro de mim e se entristecerá o meu coração dia após dia? E no mesmo salmo ele encontra a resposta, quando ele diz: eu, porém, confio no Senhor e o meu coração se alegra. No próprio salmo, Davi encontra isso. E talvez você possa me dizer: Luana, minha querida, tudo bem, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, mas eu não consigo aplicar isso para a minha vida. E aí, novamente, eu vou te falar do que a Bíblia nos traz em relação a isso. Porque a Bíblia, ela fala dos nossos sentimentos, do nosso ser humano. E ela relata lá no livro de Mateus, capítulo 9, a história de um pai que vai até Jesus em busca da cura do seu filho. Só que quando ele chega diante de Jesus, ele usa o se dos ansiosos. Ele diz: se podes, cura o meu filho, tenha compaixão de nós e cura o meu filho. E Jesus olha para ele e pergunta: se podes? Tudo é possível que crer. E aquele pai, diante da indagação de Jesus, ele fala: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Jesus então cura aquele filho. Talvez, em meio a toda a ansiedade que você tem vivido, você se encontra como esse pai. Você crê na Bíblia, você crê no amor de Deus, mas não consegue aplicar isso na sua vida. E aí então você precisa clamar: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E é interessante que fazer esse clamor a Deus não significa que a sua fé fracassou, mas que você precisa investir tempo com Deus. Tempo de oração, tempo de conhecimento da palavra do Senhor. Porque quanto mais você o conhecer, mais você confiará nele. Davi nos revela isso lá no Salmo 116, quando ele mostra a sua experiência. Ele diz no Salmo 116 que quando ele orou a Deus, Deus ouviu a sua voz, inclinou seus ouvidos à sua petição, ao seu clamor. Davi diz que ele estava com o coração triste, angustiado, inquieto, envolvido por laços de morte que traziam muita tristeza ao seu coração. Mas ele invocou ao Senhor e o Senhor o ouviu, porque o Senhor é bom, o Senhor tem compaixão de nós. E Davi ainda traz nesse salmo que depois que ele fez essa oração, que Deus o atendeu, a alma dele estava repousando novamente, estava em lugar seguro, estava em descanso. E é o que Deus quer para mim e para você. Ele quer nos trazer, em meio a todas as turbulências, a todas as inquietações, Ele quer nos dar paz. Então nós podemos invocar ao Senhor para que possamos encontrar essa paz. E que esta semana você possa clamar ao Senhor e encontrar repouso para suas inquietações. Se porventura você não tem conseguido lidar com esse sentimento de ansiedade, se isso tem prejudicado a sua vida emocional e até espiritual, procure uma ajuda profissional, para que você tenha saúde,
para que você possa viver a plenitude de Deus e realmente ter descanso para as inquietações que estão no teu coração. Uma boa semana e que Deus te abençoe. Até a próxima.